62 Protagonistas Capítulo 187. Autor: Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Retornou com sucesso ao mundo original. Quando recuperei a consciência, já estava parado no meio de uma sala familiar. O interior, os sons dos carros que passavam e outros ruídos que vieram segundos depois me asseguraram que eu havia retornado à Terra. Olhei para a bola de cristal azul que eu segurava firmemente em minha mão. Era um cristal com função de gravar vídeos, igual a uma câmera. Se todos os meus planos se concretizarem, Mali ainda estaria vivo depois de várias décadas e não encontraria seu fim como da última vez. Pensando nela mais uma vez, não pude evitar em deixar um suspiro escapar da minha boca. Se o Seldão de 2 anos atrás soubesse que o atual estava trabalhando tanto na esperança de encontrá-la novamente no futuro, ele teria rido e se chamado de estúpido. Afinal, para o eu de 2 anos atrás, tal coisa era considerada inútil. Será que mudei muito durante minhas numerosas viagens a outros mundos? Se assim for, isso é bom, porque cuidar do relacionamento com os outros é uma prova de que você tem tempo livre na vida. Tirei todas as peças da armadura que cobria meu corpo e as coloquei no meu inventário. Depois de vestir a roupa de trabalho, peguei os livros didáticos que recebi de Araceli. Fiz o possível para imitar os livros didáticos que estudei quando ainda era aluno da Academia Vivienda. Mas são muito menos detalhados do que os originais. Bem, eu não podia reclamar muito sobre isso. Vivienda era um lugar com tecnologia muito mais avançada que a Terra. Por causa disso, os livros didáticos não eram escritos em formato físico, mas sim em hologramas ou bancos de dados. Não havia livros físicos que ela pudesse passar para mim. No entanto, devido à sua natureza de feiticeira, Araceli não podia simplesmente esquecer os livros e ensaios que encontrou e escreveu. Felizmente, entre o oceano de conhecimento que ela não podia jogar fora, os livros didáticos eram um deles. E ela disse que tinha muitas edições que havia armazenado em sua cabeça porque gostava excepcionalmente delas. Sim. Não foi memorizado, mas armazenado. Parece que Araceli ganhou uma habilidade semelhante à minha biblioteca da feiticeira branca quando atingiu o nível de arquimaga. Devo dizer que tive muita sorte de ter uma biblioteca dessas na minha cabeça, mesmo não sendo um arquimago. Teoria mágica compreendida através do princípio orientado a objetos. Fácil de lembrar. Plano mágico. Magia design. Projeto mágico edição básica. O princípio do mundo é entendido pela magia. O mundo é realmente perfeito. Alguns dos livros que recebi de Araceli eram muito avançados para a Terra atual. E por conta disso, infelizmente, tive que colocá-los para dormir para sempre no meu inventário. Por exemplo, a teoria da matéria escura que lida com energia desconhecida que existe no universo e a teoria da viagem no espaço-tempo que usa a energia dos buracos negros. A Terra recebia uma teoria de tudo que trata da origem do mundo, que era vários séculos mais avançada que a civilização atual da Terra. Como era uma ciência avançada, não ousei revelá-la ao público. Mas, além desses livros, ainda consegui adquirir muito material útil sobre engenharia mágica para Ekaterina. Embora não fosse muito detalhado porque não era a área de Araceli. Eu esperava que isso ajudasse a alcançar a fusão entre magia e ciência mais facilmente. Deixando de lado os livros que eu havia inspecionado, olhei para o ar. Você matou um protagonista de nível 179. 1.790 dias de vida foram pagos. Seu tempo de vida atual, 6.307 dias 9 horas 41 minutos. Parece que a recompensa de conclusão aumentou desde que o Gen, que entrou no tutorial como um irregular como eu e Araceli já era tão forte quanto um super-humano rank S antes de entrar na torre, ficou ainda mais forte ao escalá-la graças a inúmeros itens exclusivos que ele adquiriu. Enquanto eu estava lá, também procurei por esses itens. No entanto, não consegui encontrar nenhum deles. Provavelmente porque a maioria foi reservada para os protagonistas pela correção do protagonista. Seu nível foi aumentado em 3. O nível aumenta em 3 adicionais devido à caça bem-sucedida de um protagonista da pior dificuldade. Você adquiriu a habilidade Olhar Frio. Habilidade Olhar Frio. A explicação para essa habilidade era simples. Ela ajuda você a analisar melhor tudo ao seu redor enquanto fica ainda mais calmo. E essa habilidade foi fortalecida ainda mais quando foi fundida com olhos penetrantes da alma C. A habilidade Olhar para todas as coisas com um olhar frio, B, foi criada. Em outras palavras,
Com a habilidade recém-fundida, eu seria capaz de olhar para a essência daquela mesma coisa. Claro, consome muito poder mágico, então não poderei usá-lo com frequência. E depois de uma longa espera e incontáveis horas caçando protagonistas em outros mundos, uma das minhas principais habilidades finalmente subiu de nível. O nível de habilidade caçador de protagonistas aumentou. Com esse nível, esperava poder intervir mais ativamente na história do protagonista. Eu poderia ter recebido algumas funções convenientes, mas me enganei. À medida que o nível aumenta, apenas uma frase é adicionada à explicação. Você será capaz de pular no fluxo da história do mundo. Não consegui entender o significado, então tentei perguntar à interface. Mas, é mesmo. Ela ficou quieta depois de dar uma resposta inútil. Algo era muito suspeito, mas como não havia outra maneira de descobrir, resolvi levar como está por enquanto. Seudão, nível 167, atributos, força, 163 e vigor, 179 e agilidade, 165 e vitalidade, 1 e mana, 278 talentos, esgrima, S, e caça, D+, e tiro certeiro, S, e cozinhar, D, intuição, A, e perspicácia, A, e vitalidade, SS+, e outros. Habilidades, caçador de protagonistas nível 5 esgrima branca, S, e sexto sentido, B, inventário, S, e técnica celestial do deus do vento Dharma, SS+, e concentração, SS, e conversão sagrada, F, e circulação de mana Sun Yong, SS+, e biblioteca da bruxa branca, C, e olhar para todas as coisas com um olhar frio, B. Meu nível subiu muito. O caminho para o rank SS é realmente longo e difícil. Se eu pudesse, gostaria de partir para receber outra missão agora, mas infelizmente ainda há muito trabalho a ser feito na Terra. Senhor Seudão, pensei que você não chegaria a tempo. Eu sinto muito. A data da primeira palestra mágica na Terra estava se aproximando. Mesmo tendo experimentado isso tantas vezes, ainda era surpreendente e fascinante ao mesmo tempo como quase um ano passado no outro mundo tinha sido apenas 2 meses na Terra. Embora, mesmo depois daquelas grandes diferenças de horário, eu ainda estava quase atrasado. Mas sem arrependimentos. A propósito, a qualidade desses livros didáticos é incrível. Para o caso de você não voltar, eu também estava fazendo alguns temporários. Mas, eles são incomparáveis a esses aqui. Este é tão fácil com sua explicação, a ponto de poder ser ensinado a crianças que não sabem nada sobre magia. Sério? Parece que os livros didáticos que Araceli preparou contêm os princípios básicos da mana. No entanto, esse chamado básico ainda era extremamente difícil, pois exigia um grau de conhecimento de alguém em nível universitário ou superior. Além disso, o que é esse? E a Caterina parece ter se apaixonado instantaneamente depois de colocar os olhos nas primeiras páginas do livro Blueprints de Engenharia Mágica. Infelizmente, é muito diferente da nossa tecnologia, então não posso usá-la como está, mas o princípio por si só é suficiente para facilitar minha pesquisa. Isso é bom. Infelizmente, a pesquisa sobre magia ou qualquer coisa relacionada a isso não era meu campo. Então teria sido de pouca utilidade para mim se fosse eu quem a recebesse. Mais uma vez, pensei que tinha muita sorte de ter a Caterina. Eu quero ler isso agora, mas tenho que enviar para os pesquisadores primeiro. Senhor Seudão, quer saber? Todos os pesquisadores do meu laboratório recentemente se tornaram magos de 3 círculos. Todos tinham quase nenhum talento para a superpotência, mas agora estão em um nível onde podem derrotar até mesmo um monstro de rank C. Não é ótimo? Eu não tinha ideia de que os pesquisadores cresceriam tão rápido. Ainda nem vi seus rostos, mas pelo fato de terem sido escolhidos a dedo por Ekaterina, posso inferir que cada um deles deve ser inteligente e talentoso. De fato, a magia parecia ser uma ciência que só poderia ser ensinada a pessoas inteligentes. Com base neste livro didático, tenho que mudar um pouco a ordem das palestras marcadas para amanhã. Até alunos do ensino fundamental podem aprender magia. E se nós fizéssemos isso? O feedback não seria incrível? E Ekaterina disse isso enquanto cantarolava e pulava em direção à sua mesa. Então, ela começou a escrever algo. Eu também peguei uma caneta para ajudá-la um pouco,
Mas apenas alguns segundos depois, meu smartphone tocou de repente. Seo Jung-yeon, ela está ligando. Mundo espelhado. Era um mundo desconhecido, que não era uma masmorra, nem um gate, nem uma dimensão diferente, e estava separado da realidade. No entanto, esse fenômeno poderia ser encontrado em muitos lugares da Terra. Como estava desconectado da realidade, normalmente não causava muitos danos à Terra. No entanto, em alguns casos, quando a influência desse mundo espelhado se torna poderosa, ela pode interferir na realidade. Um exemplo representativo do fenômeno causado por esses mundos foi o poltergeist. No entanto, vários meses atrás, o mundo espelhado era algo que poderia ser resolvido graças à sugestão feita por Yoo Seldon, da Notteleag. Mas ele não liderou a operação sozinho. Em vez disso, agora era liderado pela nova Aliança Murim, encarregada de limpar esses mundos. O que é isto? Na terra mais ao norte do Alasca, Seo Jung-yeon olhou para a terra devastada que se desenrolou diante de seus olhos. A escala da devastação pode ser considerada pequena. Em termos de gates e masmorras, seria semelhante ao dano causado por uma masmorra de classificação DC desacompanhada, porque havia apenas um edifício que foi destruído. No entanto, o que era preocupante era que todo o edifício estava coberto com o material do mundo espelhado. Meu Deus! O que é isso? Seo Jung-yeon também olhou para o prédio com olhos confusos. O prédio em questão. Não, eles ainda poderiam chamá-la de prédio. Afinal, tornou-se uma criatura viva depois que o mundo espelhado se fundiu na terra. O corpo inferior do edifício estava se movendo ritmicamente. Dentro do prédio, eles puderam ver um par de olhos rolando, prova de que havia outro ser vivo ali. Devemos atacar, minha senhora. Deveríamos. É nosso dever nos livrarmos de tudo que pareça perigoso. Jung-yeon não sabia por que algo do mundo espelhado havia se tornado realidade, mas ela sentiu que parecia um mau presságio. É por isso que se livrar dele era a primeira prioridade. Com isso em mente, ela desembainhou sua espada e caminhou graciosamente em direção à criatura em forma de prédio. Kuokikik. De dentro do prédio, algo que parecia uma criatura viva saltou e gritou. Era um ser aterrorizante com uma cabeça estranha, 7 braços, sem pernas. No entanto, apesar de suas aparências horrendas, Jung-yeon sentiu que a criatura parecia querer se comunicar. Ela parou de andar e tentou detê-lo. No entanto, hoje, um míssil de energia disparado por alguém passou por seu lado e atingiu os andares inferiores do prédio. O prédio começou a desabar completamente. Naquele momento, a criatura anterior finalmente começou a expressar sua raiva, e não havia escolha para Seo Jung-yeon a não ser retaliar. Quando sua espada cortou o pescoço da criatura, uma sensação estranha correu para ela. O que é isto? Por que foi tão fácil? A situação terminou instantaneamente. Era natural, pois ao contrário do mundo espelhos, que só podia ser inserido por pessoas muito fortes, aqui na Terra havia muitos caçadores que vieram junto com a nova Aliança Murim para investigar. E o poder deles foi suficiente para matar a criatura em forma de prédio. Seo Jung-yeon olhou lentamente para o cadáver. O prédio também era enorme, mas como não tinha capacidade ofensiva ou defensiva, não era algo que pudesse lhes dar dor de cabeça. Ela então entrou no prédio e caminhou enquanto procurava por qualquer coisa que fosse deixada para trás. Quando finalmente alcançou o andar mais alto, pôde ver algo. No entanto, não foi difícil de entender porque era apenas uma imagem. Na pintura, o fim em que toda a vida morria e desaparecia foi desenhado. Parece que o pintor desenhou de uma forma fácil de entender para que quem encontrasse pudesse entender. Eles têm alguma inteligência? Não, se for assim, o que eles queriam dizer com fim? Seo Jung-yeon olhou para o topo da foto. A coisa toda estava coberta de sangue, como se estivessem tentando apagar a imagem errada, mas para ela, essas imagens pareciam transmitir o significado de nada ou vazio. Eu deveria entrar em contato com Seldon. Protagonistas capítulo 188. No dia 11, a primeira palestra mágica será realizada no Taeguk Hotel na Coreia. Magia, algo que pode ser aprendido por qualquer pessoa, desde alunos do ensino fundamental até especialistas. Isso é mesmo verdade. Depois de perceber que os materiais de ensino que Yoo Seldon deu a ela eram extremamente fáceis de entender, e Ekaterina ampliou ainda mais o recrutamento para a primeira palestra mágica. Além do nível original de estudantes universitários e acima,
Ela também tentou admitir crianças no início da adolescência para a palestra. Como resultado, muitas pessoas expressaram dúvidas porque aquelas crianças eram apenas alunos comuns do ensino fundamental que haviam acabado de aprender o alfabeto ou adição e multiplicação. E quando finalmente chegou o dia da tão esperada palestra, Ekaterina ficou graciosamente no meio do palco dentro do Royal Hall do Taijelko Hotel, que normalmente é usado para receber eventos como orquestras e musicais. A capacidade da sala era de 50.000 pessoas. Em outras palavras, havia 50.000 alunos presentes na frente dela. Embora não houvesse quadros negros aqui, porque a sala não era uma de aula em primeiro lugar, e Ekaterina estava bem com isso, pois não precisava dessas coisas para sua primeira palestra. No entanto, substituindo o quadro negro, havia um tablete digital instalado na mesa de cada público. Fazer tal coisa realmente precisa de muito dinheiro, mas ainda poderia fazer isso, já que várias empresas de eletrônicos se reuniram com acordos de patrocínio quando ela disse que seria usado na primeira palestra mágica. Então, na realidade, Ekaterina não gastou um único centavo nisso. Prazer em conhecê-los. Meu nome é Ekaterina, uma magister da Noteleag. Palmas. Palmas. Aplausos altos explodiram quando Ekaterina se apresentou. No entanto, não durou muito, pois todos começaram a apurar os ouvidos para o que ela tinha a dizer. Quero que a magia se funda naturalmente na sociedade da Terra. Queremos que todos, desde crianças pequenas até idosos, possam aprender a usá-la facilmente. Alguns criticaram nosso sonho como uma torta no céu. Eles disseram que a magia era privilégio da classe alta e me bloquearam secretamente. A maioria dos presentes assentiu, pois sabiam que a identidade de eles mencionada por Ekaterina era Von e sua guilda Morian. Mas eu não desisti. E finalmente, depois de um longo processo, consegui criar algo assim. Dizendo isso, ela se moveu para o centro do palco. É o mestre da guilda, Io Seldão, quem me deu tudo para tornar esta ocasião possível. Logo depois, uma cortina atrás de Ekaterina se levantou e o Seldão apareceu. Vestido com um terno elegante, ele deu uma aparência bastante inteligente, completamente diferente de seu estilo habitual. Foi o resultado de gastar muito dinheiro para mudar seu penteado. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Eu Seldão. Eu sou da Noteleag. Embora houvesse uma mistura de preocupações e tensões fervendo por dentro, Seldão fez um trabalho esplêndido em não deixar essas expressões aparecerem em seu rosto. Afinal, ele não queria que isso estragasse o tão esperado evento de Ekaterina. É muito provável que todos vocês nesta sala tenham muito pouco conhecimento sobre magia. Mesmo que divulguemos nosso conhecimento por meio da internet e da mídia, há um limite para o que podemos transmitir por meio de vídeo. Ele lentamente olhou ao redor da multidão. Os 50.000 à sua frente foram os escolhidos entre quase 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo. E aqueles escolhidos estavam ouvindo suas palavras. Um certo sentimento avassalador disparou dentro de seu coração. Alguns aqui sentados podem ter ganhado dezenas de certificados, ou mesmo obtido um PhD. No entanto, para ensinar magia a vocês, terei que vê-los como um aluno do ensino fundamental. Claro, ninguém parecia desconfortável, mesmo depois de ouvir a declaração de O Seldão. Ao aprender um campo desconhecido, os graus não eram algo relevante, era natural começar do básico. No entanto, eles não entenderam o verdadeiro significado por trás dessas palavras. Ele estava realmente mirando em um fenômeno estranho onde alunos do ensino fundamental aprenderiam magia mais rápido do que médicos e especialistas. Bem, então, em primeiro lugar, Io Seldão estendeu a mão. Verdade seja dita, o conhecimento mágico de Seldão estava apenas no nível de um estudante do ensino médio. Mas esse conhecimento limitado era mais do que suficiente para explicar a magia para as pessoas neste lugar. Além disso, com os conhecimentos do livro didático da Araceli, fica ainda mais fácil. Pá! Esfera azul se materializou no topo da palma da mão de O Seldão, então ele sorriu para o público. Deixe-me explicar a você sobre a fonte de mana. A palestra foi curta. Não, foi apenas o público que disse que era curto, porque da minha perspectiva e da de Ekaterina, foi bem longo. Ainda mais do que o normal, já que toda a palestra durou cerca de 4 horas. Durante esse tempo, 3.000 das 50.000 pessoas despertaram sua mana. Em outras palavras, foram 3.000 pessoas normais que despertaram seus poderes em apenas 4 horas. Além disso,
O número de crianças entre essas 3.000 era de 1.800, o que me fez perceber mais uma vez o quão ilimitadas eram as possibilidades da magia. E depois que a palestra terminou, Ekaterina se aproximou das 1.800 crianças e jogou um doce tentador, dizendo: "Vocês merecem entrar em uma escola de magia que apenas crianças especiais podem frequentar, não uma escola comum." Nem todas as 1.800 poderiam frequentar a escola devido a vários fatores, como razões sociais, geográficas e políticas, mas mesmo que apenas 10% dessas crianças permanecessem, Ekaterina poderia finalmente realizar seu sonho de fazer uma academia. E a localização da primeira academia mágica foi no Jardim Flutuante dos Espíritos. Era um edifício feito de cristais brancos que ficava sob o céu decorado por uma estrela brilhante que brilhava o ano todo. Muita gente já havia visitado o Jardim Flutuante dos Espíritos. Há uma lanchonete, uma loja de frango frito que todos conheciam só de ouvir o nome, e muitos cafés e locais para desfrutar de atividades de lazer no interior. Isso só foi possível porque o tamanho do Jardim Flutuante dos Espíritos era bem grande. Era do tamanho de uma cidade. E porque Ekaterina pensou que a Anoteleag sozinha não seria capaz de utilizar todo o espaço livre, então decidiu abri-lo ao público. Olá a todos. Aqui é Youtuber Wayong. Hoje, vim aqui para responder a pergunta sobre como é o esconderijo da Anoteleag. Além disso, quando uma pessoa famosa conhecida como Crítica Contundente Youtuber visitou, o interesse pelo Jardim Flutuante dos Espíritos explodiu ainda mais. Agora todo mundo sabe disso. Enquanto isso, Yo Seldon, o homem que estava no centro de um furacão chamado Anoteleag, estava sentado em seu escritório enquanto examinava um desenho que foi mostrado em uma tela de holograma flutuante à sua frente. Que desenho terrível! Quando Isai disse isso, Asun Yong concordou com a cabeça. Então, tipo, foi pintado por aqueles caras de outro mundo que vieram para a Terra. Isso mesmo. Por enquanto, estou investigando para ver se há um fenômeno semelhante em algum outro lugar, mas acho que é a primeira vez. Na foto que Seo Jung-yeon enviou para eles, as palavras o fim e vazio foram expressas. Era simples entender o significado, pois não estava escrito, mas pintado em forma de imagens. Em outras palavras, quem o pintou estava tentando se comunicar com as pessoas da Terra, mas quando perceberam que era impossível fazer isso, optaram por deixar uma foto. Não é mais surpreendente que eles tivessem alguma inteligência. Isso é assustador. Taylor estremeceu ao dizer isso. Ao contrário de como parecia e agia, ela não conseguia nem olhar para o monitor direito porque odiava coisas nojentas. Yo Seldon olhou atentamente para a tela do holograma sem prestar atenção a outra coisa. O fim. Era algo que ele conhecia muito bem, um fenômeno que acontece quando um protagonista finalmente completa todas as histórias e chega ao epílogo. Na verdade, no passado, ele visitou esses lugares algumas vezes. No entanto, o que o confundiu foi porque vieram à Terra e nos contaram sobre o fim. Eles estavam pedindo aos terráqueos que tomassem seu mundo, pois já havia sido destruído. Teria sido melhor se fosse realmente o caso, mas não importa o quanto Seldon pensasse sobre isso, tinha certeza de que não era o caso porque eles também estavam fugindo de seu mundo original. Como todas as mulheres atrás dele começaram a falar sobre outra coisa, Yo Seldon falou no ar. Luz gêmea. Mostre-nos outra coisa. Sim. Então, um espírito leve apareceu do nada e substituiu a imagem sombria por um conteúdo alegre que anunciava o sucesso da Anoteleag e o aumento do preço de suas ações. No entanto, mesmo com essas notícias, o humor de Yo Seldon não melhorou muito. Terei que visitar pelo menos um mundo em breve. Com isso em mente, Yo Seldon disse à interface. Mostre-me a lista de missões recomendadas da última vez. Entendido. Quando acordei em outro mundo, me tornei o professor dos santos mais fortes do mundo, mas sou apenas um plebeu incompetente. Então, vou fazer um harém cheio dos santos mais fortes do mundo. Número harém, número crescimento, número mushkin, número santos, número poder sublinhado oculto por algum motivo. Apresentou apenas uma solicitação. Pelo que o Seldon lembrava, havia originalmente um total de 3 missões e, como ele havia concluído uma delas, deveria haver 2 missões restantes. Onde está o outro? O mundo foi destruído não faz muito tempo. O quê? A expressão de Yo Seldon endureceu ao ouvir essas palavras. Então, a interface rapidamente seguiu depois de ouvir o tom confuso.
Não é sua culpa. Em primeiro lugar, todo mundo está constantemente caminhando para a destruição e fiz um contrato com você para impedir isso. O que fez até agora é mais do que suficiente. Era definitivamente um mundo que o Seldão nunca tinha visto um estado. Ele só o conhecia pelo nome, no máximo. No entanto, quando percebeu que havia sido destruído, sua cabeça continuou latejando e doendo por algum motivo. Então, de repente, um alarme soou na sala. Mestre ou Seldão. Alguém está vindo e pedindo para encontrá-lo. O quê? Quem? Isso. Desculpe, não podemos confirmar a identidade dele. Então, atrás de Seldão, Isai ficou bravo e gritou. Você estava prestes a deixar alguém entrar sem confirmar sua identidade? Peça a ele para sair agora. Isso. Ele vive falando coisas estranhas como se soubesse o segredo do mestre. Segredo? Isso foi um absurdo absoluto. Mas, Seldão, que ficou interessado na identidade do homem, acenou com a cabeça. Trago para dentro. Sim. Senhor Seldão, por que você deixaria uma pessoa tão suspeita, originalmente, em um drama? Se você deixar essas pessoas suspeitas entrarem, as coisas irão bem. Então, trago para dentro. Após uma resposta estranha, o funcionário anterior não os contatou mais e começou a escoltar o homem suspeito para a sala de espera. Enquanto isso, o mestre foi para a sala de espera com antecedência e sentou-se em um dos sofás. E quando o convidado suspeito finalmente entrou pela porta, os olhos de Seldão brilharam. O que ele viu foi um cara muito estranho envolto em chapéus e casaco marrom reminiscente da era do Velho Oeste. O som de metal batendo um contra o outro podia ser ouvido sempre que ele dava um passo e, ao mesmo tempo, um cheiro forte de pólvora emanava dele. Tocando sua barba por fazer, o homem sorriu e olhou para Seldão. Você é dono desta guilda? Sua voz era baixa e pegajosa, lembrando Seldão de alguém que tinha catarro. Mas havia poder naquela voz profunda. Isso mesmo. E quem poderia ser você? E o que quer dizer quando diz que conhece o meu segredo? Mas, em vez de responder, o homem tirou um cigarro do fundo do bolso e acendeu-o. A marca do cigarro era algo que Seldão nunca tinha visto na Terra. Construindo uma guilda com tecnologia de outro mundo que não existe na Terra. Você está escrevendo sua própria história, certo? E então o cara olhou em volta. Taylor e Asun Yong estavam atrás por precaução. A princípio, Seldão disse que não era necessário. Porém elas argumentaram que precisavam fazer isso porque caso o cara fosse um cara mau, poderia intervir rapidamente. Ei, aquelas garotas atrás de você são suas namoradas. Não fale besteira. Você sabe? Não estou falando na linguagem da Terra agora. O quê? Quando Seldão ficou surpreso com suas palavras, o cara sorriu e revelou seus dentes amarelos. A linguagem da Terra é tão inconveniente. Em particular, seu coreano é muito difícil de aprender em comparação com outros idiomas. O cara soltou uma fumaça pungente de cigarro. Então, acabei de falar na língua da minha cidade natal, e você me entendeu. O homem esfregou um cigarro na mesa e apagou. Quem é você? Essa mesma pergunta também era o que Seldão queria perguntar a ele. De Protagonistas capítulo 189. Na verdade, não foi difícil para mim adivinhar a identidade do homem à minha frente. Viajante dimensional. Então, a questão mais importante é por que um viajante dimensional veio para a Terra. Eu estava ciente do fato de que a viagem dimensional poderia ser feita mesmo se você não fosse um protagonista. Além disso, acima da cabeça do homem não havia hashtag exclusiva aí. Em primeiro lugar, a Terra não tem mais um protagonista. Em outras palavras, o homem à minha frente foi capaz de viajar pelas dimensões sozinho, assim como Araceli. Assim que cheguei a esse ponto, o pensamento de que ele era uma pessoa perigosa desapareceu da minha mente. Bem, também pensei na possibilidade de que o homem fosse outro caçador de protagonistas, mas, novamente, a interface disse que não havia nenhum caçador de protagonistas além de mim, então deixei esse pensamento de lado também. Você é de outro mundo e trabalhou duro para chegar até aqui. Uma convidado de outro mundo precisava ser tratado com gentileza primeiro, não importando qual fosse sua identidade. Com a atual ciência e tecnologia da Terra, a viagem dimensional era algo que poderia ser alcançado em algumas centenas de anos. Bem, se a correção do protagonista viesse para ajudar,
Seria possível fazer agora também. Hum. Vejo que é alguém que sabe usar as palavras. Então, deixe-me ir direto ao ponto. Você também é alguém de outro mundo? Naquele momento em que tentei responder com a verdade, que sou alguém da Terra que conseguiu viajar entre dimensões, a interface interrompeu meus pensamentos. Você pode dar uma resposta diferente. Assim que ouvi suas palavras, me virei e olhei para Taylor e Asun Young, que estavam esperando nos fundos. Descontente, Taylor fez becinho, mas ela ainda saiu da sala junto com Sun Young. Sim. Eu vou te dizer a verdade. Depois de um tempo, como ninguém estava ouvindo, agi como se tivesse ficado mais sério e endureci minha expressão o máximo que pude antes de continuar. Eu também sou de outro mundo. Não sou da Terra. E descaradamente contei uma mentira. Então o homem acenou com a cabeça com uma expressão de é claro estampada em seu rosto. Claro que é. Porque há muitas coisas estranhas sobre você, não apenas uma ou duas. Talvez o homem estivesse pensando em muitas conquistas que Ainoteliag havia feito. Afinal, o desenvolvimento da civilização mágica, a criação de uma base em outra dimensão e a fusão da magia e da ciência eram coisas que não poderiam ser feitas sem o conhecimento de outro mundo. Bandurk é o nome da minha cidade natal. Era um mundo pequeno que tinha apenas o tamanho da América na Terra, mas era um lugar onde as guerras para ocupar aquele pequeno pedaço de terra não cessavam há milhares de anos. Eu era um veterano lá. O nome Abersok significa parede absoluta. Entendo, onde é a sua cidade natal? Depois de pensar no que deveria dizer a seguir, Araceli me veio à mente. Minha cidade natal é o Império Vivienda. Um mundo cheio de sonhos e romance com o único objetivo de alcançar a divindade confiando no conhecimento humano. Na verdade, o nível de magia estava muito próximo do poder dos deuses neste mundo. Ah! Bersok me ouviu e acenou com a cabeça. Parecia que nunca tinha ouvido falar em Vivienda, mas isso não importava tanto. Então, parece que seu mundo também pereceu. Sim. Bersok deu outra baforada de fumaça de cigarro. Rapidamente encheu a sala de recepção, mas como a sala estava equipada com um purificador de ar de alto desempenho, a fumaça logo desapareceu completamente. Já que meu mundo pereceu, por que não fugir para outro e viver lá, certo? Eu nem sabia como responder à sua declaração, então, quando fiquei em silêncio mesmo depois de vários segundos, Bersok continuou a conversa. Temos sorte. Tem caras que nem conseguem viajar pelas dimensões nem conseguem fugir da destruição. Isso é verdade. Eu me movi através das dimensões, visitando incontáveis mundos, correndo de novo e de novo e de novo. Não importa o quão longe eu vá, a destruição sempre veio para os mundos em que eu estava. Essa era uma história que eu conhecia bem. A causa disso provavelmente foram os protagonistas. Bersok apagou o cigarro no cinzeiro e sorriu consternado. Mas fugir logo se tornará impossível também. Impossível. Você não sabe? A destruição está se aproximando deste mundo agora mesmo. É. Não há mais para onde fugir. Aqui, a Terra é o último mundo. O quê? De repente, o mundo pareceu ter parado por um momento quando essas palavras desabaram sobre mim. A Terra é o último mundo. O que isso significa? Você sabia que outro ser do outro mundo além de você que fugiu para este lugar está vivendo escondido? Eles estão aproveitando seu último descanso antes que a destruição chegue aqui também. Descobri que o fato de que os mundos continuam a perecer, e a última linha Maginote é a Terra, é bastante desconcertante. Em outras palavras, a Terra era uma das dimensões localizadas no final dos muitos sistemas dimensionais. Agora sei porque Araceli disse a Terra está muito longe para eu ir. É verdade que todos os mundos estão começando a perecer? Eu joguei uma pergunta no ar. Sim. A interface respondeu. Era uma situação em que nada além de suspiros podiam sair da minha boca. A propósito, senhor nobre de Vivienda. Como estrangeiro, não deveríamos nos apoiar mutuamente. O que você quer dizer com isso? Te olhando, vejo que está vivendo bem mesmo não sendo daqui. Você tem muito dinheiro e está morando com gente bonita. Como eu disse, eu sei o seu segredo. Assim, dê-me uma fortuna, ok? Por um momento, fiquei atordoado e ri alto. A julgar pela reação da interface, não havia mentira em suas palavras. Mas, pensar que a razão pela qual levantou um assunto tão sério foi apenas porque cobiça minha fortuna. Claro, eu sabia que o dinheiro era a coisa mais valiosa do mundo. Afinal,
Houve um tempo em que também vivia triste porque não tinha nenhum centavo em meu nome. Mas no meio da conversa sobre o fim do mundo, ele se atreveu a me fazer descaradamente um pedido tão ultrajante. Pelo meu segredo, você está falando sobre o fato de eu ter vindo de outro mundo? Isso mesmo. Então, como um companheiro de outro mundo, vamos nos divertir juntos, não é? Companheiro de outro mundo, hein? Você quer ser tratado como eu? Eu sorri suavemente. O que você e eu temos em comum é apenas o fato de que viemos de mundos diferentes. Isso é tudo. Nossas cidades natais são diferentes e, além disso, meu mundo ainda não foi destruído. O que você? O que? É. Parece que você acabou de verificar um pouco sobre o assunto porque acabou de chegar à Terra. Bati na mesa à minha frente. Então, os artigos postados relacionados a mim flutuaram no topo da mesa. E, entre eles, havia um artigo que dizia: Eu sei o Dão da Notelleag está estudando o movimento dimensional. Sua ameaça é inútil para mim. É a única coisa que você sabe? É verdade que meu coração estava batendo um pouco no começo, pois pensei que talvez ele soubesse meus segredos sobre ser um caçador de protagonistas, mas se aquele homem tivesse apenas essa informação, não havia razão para eu jogar junto com suas palavras. Então vá embora. A expressão de Bersoque ficou azeda e ele lentamente se levantou de seu assento. Analise a forma de onda de energia daquele homem. Toquei no teclado escondido sob a mesa e um scanner invisível escaneou o corpo de Bersoque. Vou deixá-lo com você. O número de alienígenas escondidos na Terra é considerável, então pode lidar com eles sozinho. Se estiverem apenas no nível daquele babaca, não haveria nenhum problema. Smiling Shadow respondeu. Quando Bersoque deixou o esconderijo da Notelleag, instruí Smiling Shadow a segui-lo. Só pude dar a ele tal missão porque suas habilidades furtivas estavam em um nível que poderia enganar até uma pessoa de nível superior a ele. Além disso, era difícil detectá-lo mesmo com equipamentos científicos. E agora, eu estava sozinho no escritório. Todos os mundos estão perecendo. Lentamente, um mundo de cada vez, todos estavam caminhando para a destruição. Pode ser algo que acontece naturalmente porque ocorre um desastre ao qual ninguém poderia responder. Mas, meu pressentimento estava me dizendo que certamente era um ato que alguém, presumivelmente um ser com poder avassalador, cometia com más intenções. Caso contrário, a palavra protagonista nem sempre seria colocada no mesmo âmbito que a destruição dos mundos. A questão era, quem? Que tipo de ser poderia designar um ser humano como protagonista e conceder-lhe todas as bênçãos? E como eles poderiam destruir o mundo com um ato tão simples, mas aterrorizante, interface? O que você acha? Também não sei tudo. Desculpe. Ou talvez você simplesmente não queira responder. Você disse que nem toda dimensão tem um protagonista. Por que é que isso acontece? Isso porque, nesses mundos, as pessoas que não eram protagonistas eram capazes de superar coisas que só poderiam ser superadas por um protagonista. Superar sozinhos? Sim. É um fenômeno semelhante à descontinuação da série que é comum hoje em dia. Em algum momento, o protagonista não poderá mais usar os poderes que obteve da probabilidade e o mundo ainda seguirá conforme a providência original, mas ao final da história, a destruição será evitada. E a interface não se atreveu a me mostrar tais mundos. Mesmo que o protagonista ainda exista, eles não precisavam ser caçados. Em todos os mundos, você é a única que pode interferir na probabilidade? Sim, talvez seja só você e eu. Então tenho mais perguntas. Quem é a interface que tinha o poder de enfrentar aqueles que queriam destruir todos os mundos? Quanto a quem eu sou, é impossível dizer agora. Tenho certeza de que é esse o caso. Mas a interface hesitou por um momento, então falou lentamente. Se você entrar no Elgato, posso falar sobre mim. O quê? Porque o Elgato de repente, mas antes que eu pudesse perguntar, ela me cortou. Eu, particularmente, espero que você não precise ir lá. Espero que aproveite um pouco mais de uma vida de lazer como agora, onde caça protagonistas de outros mundos. Uma vida onde é bem-sucedido egoisticamente e sempre feliz, uma onde não precisa se preocupar em morrer. De alguma forma, achei suas palavras sinceras, mas aceitá-las era outra questão. Não fale besteira. Eu só me tornei um caçador de protagonistas porque queria entrar no Elgato.
Mesmo que eu desista de tudo, o Eilgat era uma coisa da qual eu não seria capaz de desistir. Por outro lado, Bersouk, que não conseguiu nada de Oceldão, foi para Busan e estava andando em um beco. Em primeiro lugar, a razão pela qual veio até Seldão foi porque queria viver uma vida melhor na Terra. Sua vida atual é miserável devido ao fato de que ele não conseguiu se adaptar à cultura desse lugar nem falar a língua deles corretamente. Porra! Ele xingou. Mesmo que quisesse dominar Seldão com sua força, seu poder atual não era suficiente. A bateria da arma de engenharia mágica que usou estava quase esgotada a ponto de ser impossível caçar um monstro. Enquanto caminhava, uma visão terrível dos intestinos, carne, ossos e vasos sanguíneos emaranhados e se contorcendo escondidos dentro do casaco veio à sua visão. Era algo que um dia teria sido seu filho. No entanto, logo após a exposição à destruição de seu mundo, seu futuro filho e sua esposa se fundiram em um único corpo. A destruição era simplesmente tão terrível. Alguém que não o tivesse visto diretamente não seria capaz de entendê-la. TCH. Tanto faz. De qualquer forma, em breve chegará a este mundo também. Ele murmurou e se afastou como um bêbado. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.